Em 28 de abril de 2006, um dia após o desaparecimento de Ashley Reeves, uma jovem de 17 anos em Belleville, Illinois, a polícia estava correndo contra o tempo para encontrá-la. Eles pegaram um homem de 26 anos como possível suspeito, que finalmente cedeu após horas de interrogatório. Ele os guiou até uma área sombria de 45 acres nas profundezas da floresta, onde afirmou ter abandonado Ashley em uma situação crítica. No entanto, havia um problema. A chuva havia apagado todas as pistas, e o suspeito não conseguia se lembrar exatamente de onde a deixara. Usando lanternas, os detetives vasculharam a floresta por cerca de meia hora. Parecia um momento crucial. Será que encontrariam Ashley, ou era um esforço fútil? E por que Ashley foi atacada em primeiro lugar? Belleville, a sede do condado de St. Clair, Illinois, é uma típica cidade do meio-oeste com uma rica história e uma comunidade unida. Após a Guerra Civil, Belleville se transformou em um polo de manufatura para diversos produtos, incluindo pregos, prensas de impressão, peças fundidas de ferro, equipamentos agrícolas e fogões. Ganhou o apelido de capital dos fogões do mundo e foi também o lar da primeira cervejaria de Illinois. Belleville tem uma população diversificada de cerca de 42 mil habitantes, e as pessoas aqui são amigáveis e se dão bem com seus vizinhos. É aqui que a história de Ashley Reeves se desenrolou em uma chuvosa primavera. Ashley Reeves, uma estudante do ensino médio de 17 anos de Millard, Illinois, nasceu em 1º de janeiro de 1989. Filha do casal amoroso Michelle e Michael Mike Reeves. Ashley morava em Millard, uma vila a 8 quilômetros de Belleville, Illinois, com seus pais e a irmã mais nova, Casey. Aos 17 anos, Ashley era uma jovem popular e amigável do 3º ano na Columbia High School. Tinha um namorado, Jeremy, que era bem visto por sua família. Seus pais consideravam Jeremy um jovem bom e honesto, que realmente se importava com Ashley e estava ao seu lado há quase 2 anos. Ashley era uma estudante brilhante, admirada pelos amigos por seu senso de humor e inteligência. Ela era muito motivada e uma pessoa forte. Sempre estava fora, tinha muitos amigos e era dedicada à escola. E ela sabia o que queria fazer com sua vida. Parecia uma garota do meio oeste, muito comum e pé no chão. De acordo com seus pais, ela não dava muitos problemas. A única coisa com a qual ela estava mais animada era sua iminente formatura. Mas sua vida estava prestes a mudar de maneira significativa, e ela não fazia ideia do que estava por vir. Em uma quinta-feira, 27 de abril de 2006, Ashley tinha grandes planos. Informou aos pais que tinha uma entrevista de emprego em Fairview Heights, a cerca de 20 minutos de Millstad. Depois da entrevista, jogaria basquete em um parque lá. Prometeu estar em casa antes de seu toque de recolher às 22 horas. Ashley havia empacotado uma troca de roupas e pegado emprestado o carro do namorado Jeremy para ir a Fairview Heights. Saiu para a entrevista por volta das 15h30. Conforme a noite avançava, não havia sinal de Ashley. Sua mãe, Michelle, não se preocupou muito, pois os adolescentes muitas vezes são descuidados com toques de recolher. Mas, à medida que a escuridão se instalava, Michelle começou a se sentir inquieta. Já passava das 22 horas e Ashley ainda não havia voltado para casa. Nem mesmo sua irmã mais nova, Casey, havia ouvido falar de Ashley durante o dia todo. Preocupada com sua ausência, Michelle e Casey tentaram entrar em contato com Ashley ligando e enviando mensagens de texto, mas não obtiveram resposta, apenas um silêncio perturbador. O instinto materno de Michelle era forte, e ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Decidiu ligar para o escritório do xerife do condado de St. Clair em busca de ajuda. Inicialmente, os policiais presumiram que Ashley estava apenas se divertindo com os amigos como uma adolescente comum.
e tinha perdido a noção do tempo. No entanto, logo perceberam que algo estava errado neste caso. Adolescentes geralmente podem não responder à família, mas sempre atendem mensagens ou ligações dos amigos. No caso de Ashley, mesmo as tentativas dos amigos de entrar em contato com ela estavam sem resposta. Preocupado com um silêncio persistente, o tenente Mike Hundelt, do xerife do condado de St. Clair, sentiu que algo estava errado. Não era apenas uma adolescente que desobedeceu ao toque de recolher. Era uma investigação de pessoa desaparecida em pleno andamento. Infelizmente, recebemos algumas chamadas assim, e a grande maioria delas se resume a talvez terem saído por muito tempo com um amigo ou algo assim. Mas havia algo na voz dela que realmente soava muito estressante. Eu disse: "Você sabe, capitão, esta parece um pouco diferente. Acho que provavelmente precisamos agir imediatamente." A polícia iniciou uma busca na área, mas não teve sorte. Já se passavam 8 horas desde que Ashley desapareceu, e todos sabiam que as primeiras 48 horas eram as mais importantes. A pressão para encontrá-la estava aumentando a cada minuto que passava. Finalmente, os esforços de busca revelaram uma pista. A polícia descobriu o carro de Jeremy abandonado no Parque Letterman, em Belleville, apenas 15 minutos de distância da casa de Ashley. Dentro do carro, encontraram a bolsa de Ashley, com a troca de roupas que ela levava para o jogo de basquete. Embora fosse uma pista crucial, o carro abandonado também era um sinal de que algo sinistro havia acontecido com Ashley. Sinto que a polícia também começou a ficar um pouco mais preocupada e as perguntas começaram de fato a surgir como: quando você a viu pela última vez? Ela deveria estar procurando por seu namorado. Onde ele estava? Se ele estava realmente onde ele disse que estava? Quando alguém desaparece, as primeiras perguntas são direcionadas às pessoas mais próximas. Como Ashley havia pegado emprestado o carro de Jeremy naquele dia fatídico, os detetives focaram nele. No entanto, eles podiam perceber que Jeremy realmente se importava com Ashley. Ele afirmava estar fora da cidade na noite em que ela desapareceu e não tinha informações. Apenas emprestara o carro para Ashley ir à entrevista de emprego e ao jogo de basquete em Fairview Heights. Mas algo intrigava os investigadores. Em vez de jogar basquete no parque de Millstead, Ashley tinha ido a um muito mais distante de sua casa. Isso levantou questões sobre se ela estava se encontrando com alguém lá. Essa teoria se fortaleceu quando os amigos de Ashley forneceram informações cruciais. Revelaram que Ashley estava envolvida em um relacionamento romântico com um homem mais velho e que eles costumavam jogar basquete juntos. No dia em que desapareceu, Ashley tinha combinado de se encontrar com esse homem. Essa revelação perturbou profundamente a mãe de Ashley. Michelle decidiu tomar as rédeas da situação. Como o telefone de Ashley estava registrado no nome de Michelle, ela aproveitou isso e entrou em contato com a operadora de telefonia para acessar os registros telefônicos de Ashley. Isso acabaria sendo um passo significativo na busca por Ashley. Ao examinar as ligações que sua filha havia feito e recebido nos dias antes do desaparecimento, Michelle notou inúmeras chamadas de um número específico. Curiosa para identificar esse chamador, Michelle retornou a ligação e acabou falando com um homem de 26 anos. Não era apenas um ex-professor de Ashley, mas também o homem que Ashley iria encontrar naquele dia fatídico. Seu nome era Samson. Nascido em 1980, Samson tinha uma combinação interessante de empregos. Ele era professor de educação para motoristas e treinador de ginástica em uma escola local, além de ser um lutador profissional nas horas vagas. Em suas apresentações de luta, ele era conhecido pelo apelido O Professor. Na escola, algumas alunas achavam Samson bonito, enquanto outras o consideravam um pouco estranho e convencido. Samson foi o professor de Ashley em 2001, quando ela estava no 7º ano. Eles se reconectaram em fevereiro de 2006, apenas 2 meses antes de ela desaparecer. Eles costumavam se encontrar em Belleville, onde Samson morava com sua mãe e avó, perto do Parque Letterman, o local onde o carro de Jeremy foi encontrado abandonado. Em uma ligação para Samson, após verificar os registros telefônicos,
a mãe de Ashley, Michelle, conseguiu falar com ele. Sampson estava caloroso, educado e preocupado, mas afirmou não ter visto Ashley. Ele desligou casualmente, como se não fosse grande coisa que a garota estava desaparecida. Michelle não pôde perguntar por que ele estava em contato com sua filha adolescente. Ele não parecia levar o desaparecimento de Ashley a sério. Em 28 de abril de 2006, Ashley já estava desaparecida por uma noite inteira. Sua mãe, Michelle, estava atormentada por pensamentos perturbadores, imaginando se Ashley estava com frio, machucada ou sofrendo. Detetives foram até a escola onde Sampson trabalhava e o levaram para interrogatório. Inicialmente, Sampson parecia calmo e composto, sendo educado e até cooperativo durante a investigação. No entanto, a situação começou a mudar rapidamente. Quando questionado pela polícia, ele mentiu, dizendo que não via Ashley há dias. Inicialmente, ao ser perguntado sobre sua relação com Ashley, ele afirmou que eram apenas amigos que ocasionalmente jogavam basquete juntos. O sargento Daniel Stockett, do xerife do condado de St. Clair, sentiu que Sampson estava tentando manipular a situação. Ele acreditava que Sampson continuaria a conversa e cooperaria, esperando que tudo desaparecesse. No entanto, à medida que os detetives aprofundavam o caso e descobriam suas mentiras, a verdade começou a emergir lentamente. Bom, eu dei um abraço de despedida para ela, né? Como se faz. Não tem nada demais nisso. Tem? Ela começou a ficar obcecada comigo, ligando para mim sem parar. Ele confessou que a relação deles foi além da amizade platônica, mas insistiu. Nunca nos beijamos. Eu vou dizer isso, nós nunca nos beijamos. Nunca beijamos. No entanto, quando confrontado com declarações de amigos de Ashley, sugerindo que o relacionamento deles era romântico, ele alterou novamente sua história. Sim, nós estivemos juntos na parte de trás do carro. Depois desse dia, eu me senti terrível sobre isso. Na tentativa de se retratar como vítima, Sampson descreveu Ashley como alguém profundamente apaixonada por ele. Ele pintou um quadro dela como uma garota obcecada por uma paixão, dizendo que ela o ligava a todas as horas do dia e da noite. Sampson insistiu que estava tentando evitar Ashley por dias, esperando que ela eventualmente parasse de persegui-lo. O chefe de polícia de Swansea, Steven Johnson, explicou que os investigadores encontraram suspeito quando Sampson mudou sua história várias vezes. Primeiro, ele afirmou que eram apenas amigos que jogavam basquete. Depois, admitiu querer um relacionamento romântico com ela e, finalmente, disse que estava tentando terminar o relacionamento com ela. Essas versões não se encaixaram para os investigadores. Ele havia mudado a tal história tanto que, para alguém que não tinha nada a esconder, por que mudaria tanto? Mas os detetives sentiram que a verdade estava ao alcance, logo ali na esquina. Você quer reclamar sobre o que está acontecendo? Ou quer continuar cavando um buraco cada vez mais fundo? Por que o navio está afundando? Finalmente, após várias horas de interrogatório, Sampson confirmou que não apenas se envolveu intimamente com Ashley, mas estava com ela em 27 de abril, o dia em que ela desapareceu. De acordo com as versões de Sampson dos eventos, ele estava dirigindo com Ashley em seu carro quando tiveram uma discussão acalorada. Foi durante esse tempo que ele decidiu que queria encerrar o relacionamento deles. No entanto, quando contou isso a Ashley, ela ficou chateada e começou a gritar com ele. Então ele parou o carro, desprendeu o cinto de segurança dela e disse para ela sair. Quando Ashley se recusou a sair do carro, Sampson a removeu fisicamente do veículo e a deixou à beira da estrada. Ela estava gritando, chutando, fazendo tudo. Coloquei-a no chão, fechei a porta, liguei o carro e fui embora. Eu a deixei lá. Foi o que fiz. Eu a deixei lá fora, na rua Red Range. Sampson insistiu que, até onde sabia, Ashley estava viva quando a viu pela última vez. Ele alegou que nunca a teria machucado, pois tinha um estômago muito fraco e se preocupava com a segurança dela. No entanto, os detetives estavam céticos sobre essas grandes alegações. Se Sampson realmente se importasse com Ashley, por que a abandonou sozinha na estrada no escuro? Além disso, os registros telefônicos mostraram que Sampson nem tentou ligar para Ashley depois de deixá-la à beira da estrada para verificar se ela estava bem. Em vez disso, ele foi para o Wild Country,
uma boate local de música country, e passou a noite dançando. Quando perguntado para explicar suas ações, Sampson disse que não queria dirigir pela área onde deixou Ashley, porque tinha medo do que poderia ver. Eu não queria passar por lá, porque se eu tivesse passado por lá e visto, sei lá, se ela tivesse sido atropelada por um carro ou algo assim e estivesse deitada ali na valeta, se eu tivesse visto isso, eu não conseguiria suportar. Eu tenho um estômago muito fraco para coisas assim. A história de Sampson sobre aquela noite havia mudado tantas vezes que os detetives sabiam que não podiam confiar em suas palavras. O urgiram a ser honesto, pois quase 30 horas haviam se passado desde que Ashley estava desaparecida. E eles estavam sob pressão para encontrá-la, mas pareciam longe de uma solução. Durante uma pausa para ir ao banheiro, Sampson coincidentemente encontrou o principal detetive do departamento, Steven Johnson. Johnson conhecia Sampson de anos atrás, quando Sampson participou do programa de exploradores de aplicação da lei deles quando era adolescente. Johnson assumiu o controle da entrevista, esperando encontrar uma maneira de se comunicar com Sampson. Ele pediu a Sampson que falasse sobre o erro que cometeu. E após cerca de 20 minutos, ele finalmente desabou quando Johnson mencionou um certo nome. Se eu sair daqui e falar com a vovó agora e contar toda a história que você está contando, o que a vovó vai dizer? Eu só quero ir para casa e explicar para a mãe e a vovó exatamente o que aconteceu. A vovó não está aqui. Eu sei que sua mãe não está aqui, mas você sabe o quê? De certa forma, elas estão porque tudo o que te ensinaram, todas as conversas que a vovó teve com você, estão dentro de você. Infelizmente, agora, Sam, você não está nos dizendo a verdade e você precisa fazer isso pela mãe, pela vovó. No momento em que foi levantada a possibilidade de desapontar sua avó, Sampson começou a chorar, indicando um despertar de remorso em relação às suas ações. 12 horas após ser questionado, Sampson fez uma declaração arrepiante, detalhando de forma objetiva e inquietante o que ocorreu com Ashley e onde a deixou em uma situação grave. Em seu relato gravado, Sampson reconheceu ter retirado Ashley de seu veículo e a deixado em uma localização remota, além de ter exercido pressão em seu pescoço. Ele a retirou do carro e, ao sentir um momento de pausa desconcertante enquanto seu corpo se tornava inerte, temeu ter causado danos graves. Posteriormente, ele a moveu para uma área arborizada, onde a submeteu à pressão em seu pescoço novamente, inicialmente com as mãos e depois com um cinto. Ao perceber sinais de respiração, mencionou não poder precisar a duração do tempo em que exerceu essa pressão, pois desviou o olhar, evitando testemunhar a situação. Ele relatou ter cessado a pressão quando ouviu um som inquietante vindo de Ashley, que apresentava sintomas graves como espuma na boca e uma expressão de enfermidade evidente. Utilizando seu pé para aplicar força, ele continuou a exercer pressão até que o cinto se partiu. Em seguida, ele aplicou pressão pela terceira vez, utilizando apenas as mãos, deixando-a sozinha no solo frio da floresta. Posso te mostrar o que aconteceu? Sim, por favor. Ela ainda está lá, Sam? Ela está. E onde ela está? Eu teria que te mostrar. Seguindo sua confissão, Sampson concordou em guiar os detetives até Ashley, localizado no Citizens Park, um parque de 45 acres em Belleville, a apenas 12 minutos da casa de Ashley, em Millstad. Era uma caminhada que deixava todo policial desconfortável. Eles se encontraram no meio da floresta, sendo guiados por alguém que eles acreditavam ser perigoso. No entanto, havia chovido muito durante a noite, e quando chegaram ao parque, Sampson não conseguia se lembrar exatamente do local onde deixou Ashley. Usando lanternas, os detetives vasculharam a floresta por cerca de 30 minutos. Eles começaram a duvidar se Sampson tinha dito a verdade ou se ainda estava tentando inventar histórias para passar o tempo. Câmeras gravavam toda a jornada sombria, enquanto a equipe de busca se movia pela densa vegetação. Eventualmente, eles chegaram a um claro, e lá estava Ashley Reeves, imobilizada. Ela estava deitada de costas, com as mãos até o peito, a língua para fora e coberta por milhares de picadas de insetos.
Assim que os detetives se confrontavam com a angústia de encontrá-la tarde demais, as mãos de Ashley se moveram e seu peito começou a se mover contra todas as probabilidades. Ashley estava viva. Ela miraculosamente sobreviveu um dia inteiro na floresta sozinha. Depois que alguém tentou comprimir seu pescoço, não uma, não duas, mas 3 vezes, ela foi deixada no frio por mais de 30 horas, mas resistiu à vida. No entanto, sua situação era muito crítica e os policiais precisavam de ajuda imediata. Equipes de emergência correram para salvar Ashley, cuja condição era tão grave que os paramédicos temiam que ela não sobrevivesse à floresta. Fotos de evidências tiradas na delegacia mostraram que Sampson mal tinha ferimentos em seu corpo. Com sua confissão, ficou claro por que Ashley nunca teve muita chance de se defender. Ela estava quase totalmente paralisada, com o pescoço quebrado, concussões e um grave caso de hipotermia. Ashley foi levada para o hospital local e colocada em um coma induzido enquanto os médicos tentavam salvá-la. A polícia prendeu e acusou Sampson Shelton de tentativa de homicídio em 1º grau. Ao ser levado sob custódia, Sampson solicitou uma cela com banheiro privativo, alegando um distúrbio urinário. No entanto, seu pedido foi negado. Eu posso ter um toalete privado porque eu não consigo fazer xixi quando tem gente por perto por causa do meu distúrbio urinário. Eu não sei, Sam. Eu vou dizer a eles que é o que você quer. Mas não sei se eles vão conseguir fazer isso. Eu ficarei miserável se eu não puder fazer xixi. Sampson mostrou ser um verdadeiro narcisista sem empatia ou culpa por suas ações. Apesar de sua confissão detalhada e de guiar os detetives até Ashley, ele se declarou inocente e nunca se desculpou com ela, chocando muitos. Sampson conseguiu, de alguma forma, reduzir sua fiança. Pagou-a integralmente e foi liberado da cadeia do condado sob fiança. As autoridades permitiram que Sampson ficasse em casa aguardando o julgamento. Durante a audiência de fiança, a mãe de Ashley, Michelle, ficou tão decepcionada e irritada que quase quebrou um dente de tanto apertar a mandíbula. Pouco antes de sua aparição programada no tribunal, a mãe de Sampson, Susan, ligou para a polícia depois que ele aparentemente tentou se prejudicar, tomando uma mistura de pílulas prescritas e álcool. Quando a polícia e as equipes de emergência chegaram à casa de Sampson, o encontraram em péssimo estado, quase inconsciente, com as palavras "não ressuscitar" escritas em seu peito. Quando os socorristas tentaram ajudar Sampson após sua tentativa de tirar a própria vida, ele ficou agressivo e começou a socar. Ele foi levado para o hospital local, onde, segundo relatos, usou insultos contra uma enfermeira que tentava ajudá-lo e até a chutou no rosto. Ele também cuspiu em um delegado. O juiz, no caso de Ashley, estava preocupado com o estado mental de Sampson, mas os promotores acreditavam que a tentativa de tirar sua própria vida poderia ser uma maneira de fazer com que os jurados em potencial sentissem pena dele. Um mês depois, um psiquiatra verificou a saúde mental de Sampson e decidiu que ele estava mentalmente apto para o julgamento. No entanto, a família de Ashley decidiu que não queria que ela sofresse ao recontar o ataque horrível que sofreu, e assim concordaram com o acordo. Após aceitar o acordo em junho de 2007, o tribunal sentenciou Sampson a 20 anos de prisão. De acordo com o Departamento de Correções de Illinois, a data de liberação prevista de Sampson é 2 de abril de 2024. Essa data de liberação esperada é 22 de abril de 2027. Ele ainda está cumprindo sua sentença no Centro Correcional de Hill, em Gilbert, Illinois. Você se lembra da primeira vez que viu Ashley novamente? Lembro. E como foi? Aterrorizante. Eu apenas fiquei lá, a encarei. Ela estava com um colar cervical e o quarto parecia tão vazio. Ela apenas se deitou lá, não se moveu, não podia olhar para mim e parecia que ela não podia me ouvir ou falar comigo. Foi aterrorizante. Mike e Michelle Reeves colocaram seus empregos em espera para cuidar de sua filha Ashley. Mike estava lá para Ashley durante seu tratamento, apoiando-a enquanto Michelle lidava com a mídia e entrevistas.
Durante os 3 meses em que Ashley esteve no hospital, incapaz de fazer coisas básicas como andar, falar ou engolir, sua família encontrou uma maneira diferente de se comunicar. Eles ficaram aliviados quando os médicos disseram que ela estava se recuperando. Eles não podiam acreditar que sua filha, antes uma atleta, teve que aprender a andar novamente. Eles tiveram que me reensinar como comer e beber. Minha nossa. Eu me lembro do meu primeiro gole de água e foi incrível. Após sua recuperação, Ashley se encontrou solteira e diante de um novo começo. Determinada a superar a experiência horrível quando Samson foi condenado em 2007, ela expressou seu alívio, dizendo: "Estou feliz. Feliz que acabou. Só quero continuar com minha vida e não me preocupar com isso." Ashley passou por muita dor, mas nunca desistiu. Sua força e coragem são inspiradoras. Mas o mais importante é que ela encontrou o caminho de volta para uma boa vida e não permitiu que seu passado a definisse. Ashley encontrou o amor novamente e, até 2023, aos 34 anos, leva uma vida normal com seu marido e 2 filhos em Illinois. Ela trabalha como cuidadora, concentrando-se em sua vida e sua família. Que medidas você acha que as escolas e as comunidades devem tomar para proteger os adolescentes de potenciais predadores como Samson? Como você se sente em relação à forma como as autoridades locais lidaram com a investigação e o julgamento de Samson Shelton? Compartilhe seus pensamentos. Além disso, se você tiver sugestões de casos que gostaria que cobríssemos, mencione na seção de comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Até a próxima. Fique seguro e mantenha os olhos abertos, pois nunca se sabe o que está espreitando nas sombras.